38 minutos, a gente continua, como Daniela sinalizou aqui, a gente continua a falar sobre família aqui no programa, só que de uma outra forma, né? Muita gente se incomoda com a maneira como certos políticos falam sobre filha, né? Muitas vezes para defender preconceitos e usam essa palavra. E essa prática, esse tipo de discurso já vem de longa data. É verdade, pelo menos é isso que aponta o livro, né? Que traz já o título, a pergunta, olha que provocadora, falas de que famílias, né? Nele, o advogado, doutor e mestre em família na sociedade contemporânea, Enésio de Deus Silva Júnior, que já participou de debates aqui no Multicultura sobre adoção, sobre temáticas que envolvem a família, faz uma análise de como parlamentares da Constituinte, em 1988, já defendiam visões bem diferentes de uma família mais plural, né? A ideia mais plural de família. O lançamento do livro é na quinta, às 6:30 da noite, na Livraria Cultura do Salvador Shopping, e é sobre isso que a gente conversa com o autor, com Enésio de Silva Júnior. Enésio, bem-vindo de volta ao estúdio do Multicultura. Muito obrigado, Daniela e Renata. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Você defende no livro que a Constituição cidadã, né, como é chamada, a Constituição de 88, não é tão cidadã assim no ponto de vista das famílias. Por quê? É porque, na verdade, para que se conseguir o mínimo de progressista ou justo naquele espaço, que eu acredito muito isso, aquelas somente 25 mulheres, entre mais de 500 homens, deputados e senadores, dentre elas Benedita da Silva, Lídice da Mata, nosso senador atual, é que tudo que se conquistou de um pouco progressista foi a custo de muita luta e muita articulação junto com o movimento social. O que se vê na minha área, nos chamados, entre aspas, manuais de direito constitucional, são elogios recorrentes à Constituinte, à Constituição, quando se parte para a análise do nível discursivo que a Câmara me deu acesso, nós verificamos, na verdade, que houve muitos atravessamentos, muitos embates, muitas lutas para se conseguir coisas mínimas, como a igualdade entre homens e mulheres na chamada chefia da sociedade conjugal, que é muito diverso você reconhecer formalmente e perceber que até hoje nós temos diversos enfrentamentos, como, por exemplo, o divórcio se tornar algo ilimitado, que já estava por emenda constitucional desde 77 no Brasil existindo o divórcio, mas um parlamentar teve que tirar chorando um projeto que ele entendia que homem e mulher foram criados por Deus, e aí o atravessamento da ideologia religiosa a todo momento também, para se unir eternamente e não podia se divorciar, quer dizer, e a Constituinte, a custo de muita luta, tornou o divórcio algo ilimitado. Você pode casar quantas vezes quiser e se divorciar quando quiser. O que Deus uniu, o homem não separa, né? Pois é, então esses atravessamentos ideológicos da ideologia patriarcal, heteronormativa, religiosa, consanguínea e casamentária, foram os que, através da análise de discurso francesa de Michel Pechet, um filósofo, e Annie Orlandi, a brasileira linguista que trabalha mais com essa questão, porque a questão da hermenêutica se busca assim o melhor sentido ou melhor interpretação, que para a lei não existe. E a análise de discurso dessa linha trabalha esses atravessamentos ideológicos. Então o papel do chamado, entre aspas, lobby do batom, né, aquelas 25 mulheres, foi extraordinário. Não que todas, sem exceção, assumissem a pauta progressista. Sandra Cavalcante, por exemplo, definia assim como algo que tinha restrições com alguns temas, mas é normal naquele momento. Agora, a maioria delas assumiu um compromisso suprapartidário, e homens também progressistas, né, como Domingos Leonelli, José Genuíno, Nelson Carneiro e outros que eu poderia citar, vários, José Paulo Bisol, que se uniram a elas nas pautas progressistas. Então, se nós tivemos avanços como a família, a união estável, mulher não casada era lixo na sociedade. Sim. Né? Quer dizer, mulher não casada era uma pecha. Filho fora do casamento era filho adulterino, ilegítimo, até isso se dizia. A Constituição trouxe, e aí foi com trabalho tornar filhos iguais de qualquer natureza. Por quê? Porque isso também responsabiliza os homens, lógico. Se você reconhece que um filho é igual ao outro de qualquer natureza, isso responsabiliza a sociedade para com o cuidado daquela prole, independente de estar respaldada por um casamento formal ou não. A questão da união homoafetiva, abortada rapidamente. Quando na subcomissão de minorias se tentou tratar disso, Comba Marques, falando em nome do Conselho Nacional de Direito das Mulheres, falava justamente da necessidade de se ampliar o conceito de família, o que era muito defendido por Benedita da Silva, que teve fala nessa subcomissão. Mas a expressão orientação sexual, que era algo básico para reconhecer a cidadania e não discriminar gays e lésbicas, que já sabia, óbvio, que existiam na sociedade, isso foi abortado porque a discussão é muito importante dessa expressão, porque tirando essa expressão, qualquer reconhecimento de qualquer natureza familiar a essas pessoas foi abortado da Constituinte. Embora eu tenha uma prova dos discursos de que eles sabiam exatamente que essas pessoas também já viviam juntas naquela época, querendo ser reconhecidas como famílias. E aí dizia assim, olha, há setores que vão se achar discriminados, né? E o presidente
da Constituinte, Luiz Guimarães, disse assim: olha, eu preciso saber, porque podem me perguntar a qualquer momento na televisão e na rádio sobre isso. Então não se pode dizer que todos os temas que tocam as famílias naquele momento não foram tratados. O problema é que muitos foram abortados. Foram, vamos assim, desconsiderados. Desconsiderados por um conservadorismo, Daniela, que a gente sabe que ainda hoje existe na sociedade, embora ela tenha avançado através do Supremo Tribunal Federal, porque precariamente, por exemplo, a LGBT só tem os direitos reconhecidos por conta daquela decisão, que foi objeto de outro livro meu, que equiparou analogicamente, mas a letra da Constituição continua intocável há 30 anos, e ela completa 30 anos agora, dia 5 de outubro, né? Dizendo que união estável é a união pública notória entre o homem e a mulher. Interessante, viu, Renato, Daniela, que antes eles tentaram colocar união entre pessoas. Era uma defensiva, por exemplo, do lobby do batom, que não se qualificasse o homem e a mulher para a união estável, pelo menos, já que casamento se fala em pessoa do mesmo sexo, nem se tocou nisso. Mas aí, quando foi na fase de redação, quando não se podia voltar, trouxe-se uma emenda de um deputado para dizer o seguinte: vamos demarcar para ficar muito claro que nós queremos reconhecer a união estável, que é muito diferente de casamento, porque eles enalteciam demais o casamento. Foi um trabalho aprovar a união estável. Vamos colocar para não restar dúvida nenhuma que não estamos dando direito a homossexuais, entre o homem e a mulher. Então, assim, e na verdade eu amplio meu olhar para trazer esses debates todos, e foi muito bom. E foi surpreendente para mim, porque eu esperava em alguns momentos um debate mais qualificado. Quando se tratava dessas pessoas da LGBT, só se associava naquele momento a AIDS e prostituição. Você analisou o seu corpus, né? A corpora, não sei se foram vários textos, né? Você analisou todas as falas, todos os conteúdos. Imagino que deve ter sido um volume imenso, né? De texto para ler. Imenso, porque o arquivo, né? Para análise de discurso, que é todo o arquivo que você tem acesso, e depois você faz o recorte do corpus, foi desafiador, porque eu tive que pegar temas tocantes à família. Por exemplo, dizem que aborto não é. Lógico que aborto é, porque na verdade você se falou em planejamento familiar. Sim. É lógico que, na verdade, muitos queriam, por exemplo, já tirar logo qualquer discussão sobre aborto e liberdade às mulheres. E não é que eu seja favorável, só estou dizendo que, ao analisar os discursos, eu percebi que imediatamente teve que se tirar. Não, a legislação penal não se discute aqui. Aí a constituinte Ana Maria Reis falou: ô deputado, o senhor sabe que aqui no país tem mulheres que abortam com um talo de couve, e que essa questão é de saúde pública, e que mesmo reconhecendo que a lei penal pode cuidar disso, mas é importante nós falarmos sobre isso, para não limitar a questão do planejamento familiar. Quer dizer, então tudo que pode tocar a família, e tudo que se constituiu assim como um avanço, como dar maior liberdade às mulheres, como, por exemplo, reconhecer a licença paternidade, foi introduzida pela Constituição pela primeira vez. A licença maternidade foi ampliada para 120 dias, e foi preciso um médico parlamentar, o Ceni Guerra, né, passar por uma dificuldade quanto a esposa e a filha, que quase morre, fazer um discurso emocionado, vítima de chacotas, e ele disse assim: mesmo vítima de chacota dos meus pares, eu quero dizer que, como médico, eu atendi mulheres que os homens não podiam ficar na maternidade com elas. Então vamos aprovar, mesmo as constituintes, aquelas só 25 defendendo, foi preciso um homem passar por uma dificuldade, um médico, tomar a palavra emocionado para se aprovar no Brasil com ineditismo a licença paternidade. Então, Daniela, eu fiquei, Renato, surpreso, porque muitos bons debates, lógico, muitos debates entristecedores, principalmente quando se pensa 30 anos depois, e ainda a gente vive uma sociedade com recrudescimento de ódios, né, agora, fundamentalismos ainda religiosos. Pessoas trans, por exemplo, estão fora, né, das chamadas casas da democracia, onde muitos parlamentares legislam como se tivessem púlpitos, né, de igrejas. Então, quer dizer, mudou muito. A Constituinte, de fato, foi cidadã quanto à família? Foi. Houve avanço? Foi. Formalmente, mas à custa de muita luta e articulação dos movimentos sociais dentro dela. Estamos conversando com Enésio de Deus Silva Júnior, ele que é autor do livro que traz uma pergunta provocativa: Falas de que famílias? Esse é o nome do livro que vai ser lançado nesta quinta, às 6:30 da noite, na Livraria Cultura do Salvador Shopping. Enésio, enquanto eu estava lendo a respeito do seu livro, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi a votação do impeachment, né? E os caras dizendo: por Deus, pela família, por quem, e pela família, porque a família, porque a família e porque a família, né? Quando você fala sobre qualquer assunto, por exemplo, discussão sobre descriminalização das drogas, eles falam: não, mas vai destruir a família, não, porque o casamento homoafetivo, não, mas é porque a família vai ser destruída. Por que a família é tão evocada?
Por que que ela vira esse fetiche, né, no vocabulário político? É um super trunfo na hora de dizer, não, mas a família, né, acabou. Aí já acabou. Então esse discurso é claramente atravessado pela matriz ideológica religiosa de natureza cristã, que atravessou demais e atravessa esses discursos ao longo de todas as condições de produção de todas as épocas, para dizer assim, eu falo da família, mas quando se diz isso, se associa a matrimônio, a casamento como o casamento religioso e não a visão civil. Então, num momento desse em que esse discurso se propaga, na verdade, há um falso moralismo muito grande, porque se reconhece que estão fora aí diversas pessoas, e reconhecer direito de outras pessoas não tiram os meus direitos, torna a sociedade mais harmoniosa e pacífica. Ou seja, tratar com respeito os diferentes, né, é algo que só beneficia, na verdade, uma parte da sociedade que quer preconceito. E acolher as diferenças com harmonia só faz com que a gente tenha mais paz na sociedade. Então, esse mesmo discurso que é usado politicamente, por exemplo, para impeachment, né, uma mulher eleita legitimamente, é o mesmo discurso, e é bom falar que é mulher mesmo, porque, na verdade, muito desse bojo que se misturava nesse discurso era por conta também de ser uma mulher, porque aquelas deputadas sofreram demais ali naquela constituinte. As que hoje estão no parlamento ainda, como Benedita da Silva, no Rio de Janeiro, como Lista Mata, tem muito a nos dizer ainda mais, porque vivenciaram aquela ambiência, estão dizendo que agora completa 30 anos. Então, é um discurso evocado, atravessado por uma das ideologias com as quais eu trabalhei, que é a ideologia de matriz cristã, e, de fato, a mais preponderante ao lado da ideologia patriarcal foi essa ideologia nos discursos. Ou seja, o que mais você percebe de atravessamento ideológico nas formações discursivas, nesse entrecruzamento entre língua, história e ideologia, que é a base da análise de discurso francesa, foi justamente essas duas. A ideologia patriarcal, porque, de fato, para se reconhecer qualquer coisa a mulher custou demais, eu digo, inclusive nas relações de família. E quando se dizia qualquer tema relacionado, seja divórcio, seja emancipação feminina, seja igualdade conjugal, seja a família monoparental, um pai e seu filho, uma mãe e seu filho, todo o discurso, muitos remetiam, a maioria pelo menos, a questões bíblicas. Agora, houve algo interessante, surpreendente para mim. Houve parlamentares evangélicas e evangélicos, Benedita da Silva já era da Assembleia de Deus, e tomou a palavra para defender o alargamento do conceito de família. Isso é muito raro, inclusive até hoje. Alguém que, na sua particularidade, é cristão, mas consegue separar, como Lisânias Maciel, um presbiteriano, que naquele momento, junto com ela, votaram a favor, eu registro e comprovo, que a expressão orientação sexual ficassem do lado de raça, sexo e as demais, contra a descrição de qualquer natureza nos primeiros artigos da Constituição. Então, alguns souberam fazer, mas a maioria, infelizmente, não. Mas, enquanto cientista, eu preciso, na verdade, dizer o que está comprovado nos discursos. Então, foi algo extraordinário perceber que é tão bom quando pessoas que tenham qualquer religião seja, conseguem entender o que é o Estado laico e pugnar pela igualdade de todas as cidadãs, porque isso é um compromisso assumido pela própria Constituinte. A gente conversou aqui sobre o livro Falas de Que Famílias, com o autor, advogado, doutor, mestre em família na sociedade contemporânea, Enésio de Deus Silva Júnior. Ele lança o livro nesta quinta, às 6:30 da noite, Livraria Cultura do Salvador Shopping. Enésio, muito obrigado pela vinda aqui ao Multicultura, sucesso com o lançamento. Eu que agradeço, Daniela e Renata, é sempre um prazer estar nesse programa, porque o Multicultura, ele trata de tudo que é relevante do dia a dia, ou seja, tudo que é cultura e informação, é muito ouvido, e eu agradeço demais, é sempre um prazer retornar aqui. Muito obrigado. A gente que agradece.